Graça e paz, eu sou Manuel Costa e estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30, que diz assim: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Querem, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, eles lhe disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atirá-los e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém, meus irmãos? Você já ouviu falar sobre a colheita final? Você já se perguntou por que Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos? Por que o mal floresce ao lado do bem? Porque a mentira caminha tão próxima da verdade? Porque os corações frios e sinceros dividem o mesmo campo da existência? Às vezes a gente olha para a vida e vê lágrimas e risos brotando do mesmo solo, fidelidade e engano na mesma terra, amor e dureza coexistindo sob o mesmo sol. E o coração humano pergunta: Senhor, por que o Senhor ainda permite? Jesus contou uma parábola simples, mas de profundidade eterna. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Aquelas pessoas maldosas, aquelas que não querem viver bem e não querem ver os outros bem. Infelizmente, tem essas coisas. O semeador plantou o bem, mas o inimigo veio à noite e semeou o mal, e Deus, em sua sabedoria, respondeu: deixa crescer ambos juntos até o tempo da colheita. Meus irmãos, Deus não é lento, Ele é paciente, Ele não é indiferente, Ele é amoroso. Não é injusto, Ele é justo demais para julgar fora de tempo. Por isso que todos nós temos oportunidades diante de Deus, todos, sem exceção. Se ele arranca o joio agora, talvez arrancasse junto o trigo que ainda não estava maduro. As vidas que parecem confusas, corações em formação ainda, filhos que ainda não floresceram, mas que Deus já conhece pelo perfume da fé. O joio pode enganar os olhos humanos, mas nunca o olhar de Deus. O trigo se inclina e o joio se exalta. O trigo frutifica e o joio apenas aparece. O trigo suporta o vento, o joio ele se quebra no primeiro toque da verdade. E Deus, em sua infinita paciência, deixa ambos crescerem, porque o tempo da colheita vai revelar o que o tempo do crescimento escondeu. Consegue entender isso? Um dia os anjos descerão e o campo será separado. O joio será lançado ao fogo, não porque Deus é cruel. Vamos deixar essa parte bem clara, né? Deus não é cruel, mas Ele é puro e não pode confundir eternamente o falso com o verdadeiro. Deus é santo, não vai se misturar na mentira. Não pense você que Deus concorda com a maldade, com a atrocidade, com o caos que está nesse mundo. Não, Deus não concorda, mas Deus não intervém no seu livre-arbítrio. O fogo não será justiça, como muitas pessoas estão pensando, será a revelação, vai mostrar quem realmente é quem. E o juízo também não será vingança.
será a colheita. E nesse dia o Senhor vai mostrar que o justo não é aquele que nunca errou, que nunca pecou, não, mas aqueles que aceitaram ser justificados por Deus, que aceitaram o sacrifício da cruz. Nós somos todos pecadores, a Bíblia é clara em afirmar isso. Mas o trigo é aquele que, mesmo caindo, permite que o Espírito o levante. O justo é o que se curva diante da graça e reconhece: Pai, sem ti eu nada posso ser, eu nada posso fazer, aleluia. Enquanto isso, o chamado é simples e profundo: cresça como trigo, mesmo rodeado de joio. Não se contamine, não desista, não pare de frutificar. Se alguém te chamar para algo errado, não vá. O trigo não discute com o joio, apenas cresce, nutrido pela luz, sustentado pela chuva e firmado nas promessas de Deus para a vida dele. Então talvez você olhe para o campo da vida e sinta o peso da mistura. Talvez clame: Senhor, até quando eu vou viver dessa forma? Porque tem gente cansado e cansa realmente. Você vê tantas coisas erradas durante tanto tempo e parece que nada muda. Tem um salmo que Asaf teve até inveja dos ímpios, porque parece que tem tudo. Quem está longe de Deus parece que tem uma vida tão fácil, mas não se engane. Não se engane. Talvez você clama: Senhor, até quando? E o céu responde: até o tempo da colheita. Eu sei quem é quem. Então, quando o vento da separação soprar, os justos, os justificados pela graça que aceitaram, brilharão como o sol no reino do Pai. Quem suportou o tempo da mistura viverá a eternidade na pureza. Porque tem muita gente querendo viver a eternidade de pureza nos dias de hoje. Não vai. Mas a maior promessa que nós temos é a eternidade. Então permaneça sendo trigo. Mesmo quando o joio tentar te sufocar, mesmo quando ninguém perceber a diferença, quem sabe é Deus, quem sonda o mais profundo do coração, quem esquadrinha os rins é Deus. Ele vê, e no final o campo será dele limpo, será um campo santo, perfeito. Mas há um alerta solene: o que é ser joio? O joio não é quem erra ou cai, mas quem não quer ser mudado por Deus, as pessoas que insistem na mesma vida e ficam arrumando desculpa. É quem resiste à voz do Espírito, endurece o coração e escolhe permanecer igual a vida inteira, mesmo depois de tantas oportunidades. O joio vive sob a luz, mas prefere a sombra, ouve a verdade, mas se recusa a ser transformado. Enquanto o trigo se dobra para ser moldado, o joio permanece firme em seu orgulho, e é por isso que no fim o fogo consome, não porque Deus não o amou, mas porque ele mesmo recusou o amor que o salvaria. O campo é o mesmo, a chuva é a mesma, o sol é o mesmo, mas o coração faz a diferença. O trigo é aquele que aceita ser transformado, que aceita o favor e a graça do Pai. O joio escolhe permanecer igual, com o coração duro. E no fim, Deus, em sua justiça perfeita, vai separar não por aparência, mas por essência, por conhecer o coração. E aí cada um vai viver no lugar determinado, porque aquilo que foi plantado, é aquilo que vai ser colhido. Preste atenção na sua vida e não cometa os mesmos erros que muitas pessoas estão cometendo. Entenda a palavra de Deus e viva uma vida no performance espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. E deixe o seu amém nos comentários. Aleluia! Deus seja louvado!